Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, entregou ontem ao Ministério da Agricultura os principais pleitos para a safra 2025-2026. A entidade que solicitou um volume de recursos de 594 bilhões de reais. E o Gustavo Lustosa já aparece aqui para conversar com a gente ao vivo, ele que é repórter do AgFeed e traz as informações sobre o que foi pedido, então, pela CNA. Tudo bem, Gustavo? Bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. Agora em abril e também no mês seguinte, maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, ele dedica praticamente toda a agenda dele a justamente elaborar o Plano Safra, que é talvez ali o grande evento do ano para o Ministério. O Plano Safra, que é o programa do governo federal para financiamento rural, é a maior e mais importante ferramenta de atuação do governo para ajudar os produtores agrícolas no país. Em meio a essas discussões, é muito comum que o mapa seja visitado ali por entidades, deputados, enfim, representantes do setor agro, cada um com seu pitaco ali, cada um com a sua pedida para o Plano Safra. E ontem foi a vez da CNA, como você mencionou, fazer o seu pleito, pediu aí esses quase 600 bilhões de reais para o Plano Safra, num evento ali, uma reunião que contou com o Bruno Luque, que é o diretor técnico da CNA, e o Guilherme Campos, que é o secretário de Política Agrícola do MAPA, responde diretamente ao Carlos Fávaro, o ministro. Se a gente pegar o Plano Safra atual, que é o 24-25, que ele começou em julho do ano passado e se encerra em junho desse ano, a gente está falando de um Plano Safra de 476 bilhões. Com isso, a pedida aí da CNA seria aí de um montante 25% maior, algo bem representativo. A CNA pede aí que desses quase 600 bilhões, quase 400 sejam destinados a custeio e comercialização, que é geralmente a principal destinação dos recursos, mais ali 100 bilhões para investimentos e outros 100 bilhões justamente para a agricultura familiar e empreendedores familiares. A Confederação ainda pede ali que o governo disponibilize 4 bilhões de reais no programa de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural. A CNA trata esse tema aí como prioridade, né, a questão do seguro, a questão das adversidades climáticas. Só que se a gente olhar para o plano atual, 24-25, foram apenas 1 bilhão de reais disponibilizado para esse programa de subvenção ao seguro rural, ou seja, a CNA está pleiteando um montante 4 vezes maior. Como eu falei, é um foco dessas pedidas da CNA, eles pedem ali que o governo seja mais ágil, tenha uma cobertura mais ampla, e justamente olhando para as adversidades climáticas que na safra passada foram ali um grande problema para os produtores, a gente teve ali catástrofes também, como no Rio Grande do Sul, então a CNA pede ali um olhar específico para essas questões. A CNA também ressaltou ali na carta que ela mandou para o MAPA a importância de linhas ali como o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAMP, que aí já é o Programa de Apoio aos Médios Produtores, e obviamente ali linhas para construção de armazéns, irrigação, inovações tecnológicas e sistemas de produção sustentáveis. A CNA pede que o governo federal disponibilize 25 bilhões em equalização da taxa de juros, que é o grande lance do Plano Safra. O governo federal capta dinheiro do Tesouro para subvencionar essas taxas de juros que os produtores vão ter na ponta final. Porque, afinal de contas, se o produtor for depender de juros de mercado, ele vai no banco, vai numa instituição financeira e faz uma captação. Então, o grande lance do Plano Safra é trazer um juro subsidiado para esse produtor na ponta final. A CNA está pedindo agora para a próxima temporada 25 bilhões e nessa temporada atual o volume disponível ficou em 14 bilhões. Só que, como a gente sabe, a grande questão em relação a isso continua sendo a taxa Selic, que provavelmente vai atingir em breve os 15% ao ano. E no ano passado, quando o Plano Safra atual foi lançado, a taxa estava abaixo de 11%. Então, a taxa Selic é uma preocupação para elevar o custo do crédito rural. Somado a isso, a gente ainda tem um ambiente geopolítico internacional que ganhou novos contornos depois da eleição de Trump, que pode impor aí novas pressões ao setor agro, sem contar o ambiente de pressão inflacionária sobre os alimentos, que também ali é uma pedra no sapato do setor. Para ajudar, entre aspas, o governo federal, a CNA sugeriu aí que o governo aproveite ali alguns recursos ociosos, como ela chama, de alguns fundos públicos como uma alternativa nesse fundo. A entidade citou nessa carta aí que existem hoje 200 fundos com saldo financeiro sem utilização há mais de 3 anos. Ela cita, por exemplo, o Fundo Social, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ela acredita que esses montantes poderiam ser canalizados via BNDES,
para entrar no Plano Safra, principalmente para custeio e investimento, né? Custeio e investimento é aquela diferença, né? O custeio é aquele crédito para safra, né? É o produtor comprar a cesta de insumos e depois ter o dinheiro ali para poder vender o que ele colhe. E investimento a gente já está falando de algo mais de longo prazo, uma compra de uma máquina, a criação de um armazém, de uma granja, a depender do produtor. Por fim, a CNA pleiteia ali no documento uma criação de uma linha em financiamento em dólar, essa já pensando em produtores ali um pouco mais capitalizados. Ela cita ali uma renda bruta acima de 3,75 bilhões, e nesse caso ela sinaliza que um patamar ideal para os juros subsidiados ficaria até 10% ao ano. Essa carta que a CNA enviou ao Mapa ontem na reunião, ela foi feita, obviamente, com propostas ali de federações, produtores, sindicatos, entidades setoriais do agro, encontros que ela fez ali nas regiões produtivas do país. Como eu falei, é um movimento comum, o Mapa ele deve cansar de receber gente dando pitacos em relação ao Plano Safra, mas quando vem de uma CNA, que é uma entidade representativa, pesa, né? Então, mas é algo normal, resta saber aí o que de fato vai virar Plano Safra, o que de fato vai ficar na promessa. A gente provavelmente vai ter mais cor sobre como vai ser o Plano Safra 25, 26. Começa em julho desse ano e termina em junho do ano que vem. Nas próximas semanas, nos próximos meses, o governo tende a lançar esse plano justamente ali entre junho e julho, que é quando termina o ano agrícola. Até lá, quando a gente souber de mais notícias aqui sobre a elaboração desse novo Plano Safra ou sobre novos pleitos aí de entidades ou de representantes do setor, a gente volta a falar. Mas, por enquanto, ali ficou a cargo da CNA fazer esses pedidos iniciais para o Ministério da Agricultura e Pecuária, Muriel. Perfeito. Alguém tem que fazer, né? Obrigada, viu, Gustavo, pelas informações. Bom trabalho para vocês por aí. Obrigado, ótimo dia. Obrigada.